Thiago. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Boa noite. Bom, eu queria que você falasse sobre o jogo, sobre o resultado, evidentemente que te dá uma vantagem para a segunda partida, né? Te encaminha bem para o segundo jogo, mas especialmente pegando o primeiro tempo, né? Por ter começado com o Maicon, né? E a gente viu que demorou um pouco para encaixar o time com o Maicon, digamos assim, da maneira que vinha com o Darlan. Pesou mais a experiência? O que você projetou naquele começo de jogo com o Maicon? E a gente viu que você tentou conversar com os jogadores, fazer vários ajustes, né, naquelas paralisações que teve durante o primeiro tempo ali. Boa noite. Eu queria pedir primeiro a oportunidade de ressaltar o trabalho que os atletas tiveram hoje em campo, a doação, a transpiração, comprometimento em todos os aspectos. Também para passar ao nosso torcedor que acabamos de sair do vestiário e tratamos o jogo de hoje com muita humildade, com muito pé no chão, sabendo que não vencemos absolutamente nada. Temos o primeiro passo do primeiro tempo desses dois jogos, onde o placar está 2-1 para nós, e temos que trabalhar muito ainda para merecer, né, a conquista do título gaúcho. Tem muita coisa pela frente, a gente que já está vacinado e sabe como funciona, né, não se entusiasma com esse tipo de situação, com essa primeira vitória que foi importante. Sobre a configuração do meio-campo, é um meio-campo que já venceu, né, até o próprio Grenal, em outra oportunidade aqui dentro do Beira-Rio, jogando dessa maneira. É um meio-campo que tem um potencial técnico e também defensivo equilibrado. A gente teve um momento muito bom no jogo após o gol que sofremos, né? Então, o jogo desse nível ele é feito de ciclos. Tem ciclos que o adversário é melhor, tem ciclos que nós somos melhores. E aí o aproveitamento fala por si, né? A equipe que tem um pouquinho mais de aproveitamento, um pouco mais de qualidade para as oportunidades que cria, acaba levando vantagem, e foi o que a gente conseguiu hoje. Então, não tem nada especial, né? A gente conversou com orientações básicas, normais, mas os atletas, né, acabaram encontrando os melhores espaços dentro do primeiro tempo e depois na sequência do jogo. Thiago, tudo bem? Boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre a situação do Léo Pereira, porque ele teve que entrar ali durante a partida e, por óbvio, um Grenal tão movimentado. Mas o que você falou especificamente com ele? E outra, a postura do Grêmio no segundo tempo. Era aquela postura que você queria nos 90 minutos? Porque o Grêmio conseguiu ter um pouco mais de liberdade, até autonomia no início do segundo tempo, que deu até o gol de empate e depois, na sequência, a virada. Queria que respondesse essas duas perguntas. Obrigado e parabéns mais uma vez pela vitória. Olha, o Léo Pereira, ele cumpriu a função que ele já vinha executando, né, nos jogos onde ele foi titular, contra o Ipiranga, contra o Lanús. É um atleta que tem muita capacidade competitiva, tem o duelo, tem velocidade, e acabou entrando na lesão do Luiz Fernando. E então ele deu sequência aos posicionamentos que ele já vinha executando nos jogos anteriores. Sobre a questão da postura da equipe no segundo tempo, como eu falei, o jogo ele é feito de ciclos, né? Então tem momentos do jogo que você vai estar melhor, que o teu time vai estar melhor, momentos que o adversário vai ser superior, e aí eu tenho que ter a capacidade de equilibrar, saber a hora de defender, saber a hora de atacar. Como eu falei, a maturidade dos atletas em campo, somado, né, com a qualidade de jogo apresentada, nos aproximaram muito da vitória, né, e merecemos até o final pela luta e pela entrega. Thiago, você deixou claro que não tem nada a ganho e tem um segundo jogo na Arena, o Grêmio tendo a vantagem, claro que isso sempre é um benefício. Mas a semana também reserva uma viagem, tem a Copa Sul-Americana. O Grêmio, pela primeira vez, vai preservar, quem sabe até não levar os seus titulares para esse jogo fora, tendo em vista que virtualmente o clube está classificado na competição internacional. Essa é uma ideia que já passa pela sua cabeça? É importante ressaltar o quanto a equipe competiu hoje, né, num período aí menor de 72 horas, então de 66, 67 horas de intervalo do último jogo. O jogo contra o Lanús, um jogo extremamente físico também, de velocidade, competitivo. Em tão pouco tempo a equipe conseguiu suportar um outro jogo também de grande intensidade. O adversário com 2 dias a mais de recuperação que a gente. Então, há de se considerar isso, né, nessa somatório dos jogos, mas a avaliação de quem vai viajar à Venezuela vai ser feita amanhã pela manhã, amanhã à tarde, na representação dos atletas, para que a gente possa
primeiro falar com o departamento médico, ver como eles se apresentam e a partir daí pensar na melhor equipe possível para a gente buscar um resultado importante lá, porque ainda não estamos classificados na Sul-Americana, precisamos do resultado, precisamos competir ainda muito forte para somar no minimamente mais um ponto ainda para buscar essa classificação também na Sul-Americana. Thiago, boa noite. Eu queria que você falasse de um jogador que hoje foi muito bem, principalmente no segundo tempo, e vem muito bem no time do Grêmio, e com uma alteração sua, que é o Matheus Henrique. Eu queria saber se ele chegou a expor algo sobre o futebol dele para você, ou se você percebeu a maneira como ele joga, a característica dele, e acabou orientando para essa mudança um pouco mais à frente, armando as jogadas e também pisando na área. O Matheus é um atleta de extrema qualidade, foi convocado agora pré-convocado para a seleção olímpica. É um atleta que eu já acompanhava desde o período de formação, de base do Grêmio, quando ele trabalhava ainda como um meia mais avançado, quando veio do São Caetano no primeiro momento. É um organizador de jogo, tem a capacidade de jogar, né, mais atrás, mais à frente, muito pela sua capacidade individual. E nós vamos ajustando os posicionamentos de acordo com o adversário, de acordo com o cenário que vamos enfrentar a cada jogo. Mas parabenizá-lo, né, por essa continuidade dessas atuações que vem tendo. E vamos tentar dar o suporte total para que ele possa manter essa regularidade. Thiago, me permita sair do factual do jogo. Eu não posso me furtar da oportunidade de perguntar sobre o Kahneman. O Grêmio informou que ele passou por um procedimento ambulatorial no finalzinho dessa semana. Hoje a gente viu que ele foi encontrar vocês e estava no jogo vibrando durante a partida. Qual é a situação do Kahneman hoje? E quando é que tu estima, ou a informação que os médicos te dão, de quando ele pode voltar a jogar? Obrigado. O Kahneman é um atleta que jogou durante muito tempo, uma série de partidas, né? Um atleta que acabou, pela repetição dos jogos também, sentindo algumas dores. Atleta fundamental, importante para todo o contexto, dentro e fora do campo, do clube, uma liderança, né? Uma das bandeiras desse grupo. E nós não temos ainda uma estimativa, né, correta ou 100% concreta, porque a avaliação é cotidiana, a avaliação é diária. Ele tem feito trabalhos, né, preventivos, trabalhos de performance com a fisioterapia, preparação física, para que possamos dar todo o suporte, não só para jogar um jogo, mas para o resto da temporada. Então, um atleta que a gente tem todo o cuidado necessário para que a hora que ele volte, ele possa voltar com qualidade, com saúde e com a performance em alta para suportar toda a temporada. Thiago, boa noite. Queria te perguntar especificamente sobre o Ricardinho, né, porque ele viveu um drama esse ano. Ele não estava sendo usado por você, né? Até testou o Thurim, por exemplo, no jogo passado, e hoje a escolha foi ele entrou e fez o gol da vitória em um Grenal. Queria que falasse sobre ele, esse jovem, e o crescimento dele. A história que ele passou é um drama, né? Todos nós, né, ficamos sensibilizados, e o que nos chama a atenção é a força de vontade dele, a capacidade, a resiliência, o equilíbrio emocional em meio a uma tragédia como essa, né, e passar por tudo isso mantendo o foco, o objetivo claro, o propósito dele em relação ao que ele quer dentro do clube. E a característica do jogo pedia um pouco isso, né? O momento que ele entrou era um momento que, além do jogo de pivô, o jogo de força física que ele tem ali para sustentar a bola, ele é um jogador também rápido para atacar os espaços, então era um momento do jogo que a gente precisava dessa característica. Ele entrou muito bem, foi abençoado por Deus aí com esse gol, que é muito merecido e que nos dá essa pequena vantagem para o segundo jogo. Ô, Thiago, o início do seu trabalho é impressionante, né? E é muito difícil a gente ver um início de trabalho tão bom assim. O treinador normalmente leva um tempo para chegar e se adaptar. O que está sendo fundamental para esse início? Os jogadores entenderam exatamente o que você está passando? É você que mudou pouco do trabalho que vinha feito? O que tem sido fundamental para esses resultados, essa sequência de vitória que você está alcançando? E é o seu melhor início de trabalho até agora, Thiago? O primeiro e fundamental é a continuidade de um trabalho de excelência que já era realizado, né? A partir daí, a gente vai conhecendo o grupo, conhecendo os atletas experientes, né, naquela mescla com jovens que vem surgindo com muita fome, com muita disposição para mostrar trabalho. A gente tem uma comissão técnica também, né, que já estava no clube, que nos deu um suporte, né, o CDD, os demais departamentos todos aí que nos deram um suporte muito grande em relação ao conhecimento dos atletas
da equipe principal, da formação. Eu tenho um conhecimento de muitos profissionais com qual já havia trabalhado no clube anteriormente, tanto na base como agora aqui na equipe principal. Então, todas essas situações acabam ajudando na adaptação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem uma certa experiência para entender, né, que o início positivo ele não pode servir, né, para criar, né, um exagero em relação à expectativa. Nós temos que manter a expectativa tranquila em relação ao jogo a jogo que a gente vem construindo. Nós ainda estamos num processo de treino, de trabalho, de reconhecimento do grupo, atletas que estão iniciando, entrando, e a temporada é longa, ainda temos muitos jogos pela frente, e aí essa sequência, naturalmente, a gente tem que tentar dar tranquilidade aos jogadores, para que eles possam continuar desempenhando bom futebol, mas contar com todo o elenco, com todo o grupo, porque vai ser fundamental até o final do ano. Thiago, eu queria falar contigo sobre a bola aérea. O Grêmio vem nos últimos jogos fazendo muitos gols com a bola aérea ofensiva, mas uma das fragilidades do time nessa temporada vem sendo a bola aérea defensiva. Queria que tu falasse um pouco sobre diferenças de posicionamento no ataque e na defesa e como é que tu está trabalhando para resolver esse problema na zaga do Grêmio. Hoje a equipe se portou muito bem na bola para a defensiva, né? Tivemos algumas bolas que o Internacional bateu para nossa área, a gente defendeu bem. A gente está tentando construir uma lógica de marcação que tem que ser confortável aos atletas. A gente constrói isso juntos, em conjunto com eles. Tivemos uma dificuldade no último jogo contra o Lanús, um gol de escanteio que havíamos sofrido. No jogo anterior, não. Então, é uma questão de jogos, de tempo. A gente vai, com o passar dos jogos, encontrando as melhores soluções. A bola parada ofensiva hoje acabou nos dando um gol e a gente sabe que isso pode variar de acordo com o adversário, de acordo com as questões táticas para cada jogo. Mas principalmente saber que é uma evolução, né, e a continuidade também no trabalho anterior, e a gente vai pontualmente fazendo alguns acertos. Boa noite, Thiago. Parabéns pela vitória. Thiago, tu começa a coletiva falando muito bem sobre os ciclos que uma partida de futebol tem. O Grêmio começa uma partida mal, amarrado pelo time do Inter, não conseguindo sair da marcação. No final do primeiro tempo tem uma melhor, mas no segundo tempo ele volta completamente diferente e até não corre riscos no segundo tempo, muito pouco, a bola no finalzinho ali, que foi na trave, mas correu pouquíssimos riscos. Como é que foi essa conversa no intervalo para mudar totalmente a forma do Grêmio jogar, sem nenhuma substituição? Olha, a gente terminou, que nem tu bem mencionaste, um primeiro tempo, né, com uma bola na trave do Jeromel, uma chance cara a cara do Matheus Henrique com o goleiro do Internacional, duas chances muito vivas, né, que poderiam já ter nos dado o empate ainda no primeiro tempo. Então, a situação do intervalo foi muito mais para algumas questões pontuais de correção de posicionamento, tentar explorar algumas situações que a gente acreditava que poderiam trazer bons frutos. E os próprios atletas têm maturidade também, acabam compartilhando com a gente dentro do vestiário as situações de posicionamento. Então, foram questões muito pontuais e principalmente o perfil do elenco, que é um perfil competitivo, um perfil que busca vencer sempre. Isso aí colabora e dá sustentação para qualquer intervalo e qualquer treinador que venha trabalhar com esse grande grupo. Fala, Thiago. Parabéns pela vitória de novo, mais uma, né? 7-7. Eu queria falar contigo sobre os desfalques, né? Mesmo o Grêmio com vários desfalques, tu está conseguindo encontrar alternativas para esse time. Hoje o meio-campo, mais uma vez, o meio-campo que talvez não seja aquele meio-campo ideal. A gente sabe que os jogadores têm qualidade, mas tu tem uma ideia de jogo para outros jogadores. O Grêmio ainda não teve o Kahneman, que estava lá assistindo o jogo de longe hoje, com o Thiago Santos, que também não estava em campo, que dava toda a sustentação do meio-campo do Grêmio, e mesmo assim o Grêmio conseguiu se reinventar dentro do jogo, passou obviamente pela tua mão e conseguiu vencer. Como é que tu está trabalhando esses jogadores e qual é a tua expectativa para tu ter todo mundo de volta, para que tu consiga trabalhar mais tranquilamente aí? Todos os atletas, eles são muito importantes, independente do contexto que eles vivam, estando no processo de transição para o campo, para o departamento médico. Todo atleta é fundamental para o nosso planejamento. Nós estamos aí com planejamento de temporada, então o grupo é fundamental, temos que ter um grupo grande, e hoje nós tivemos uma particularidade que tem que ser muito ressaltada, que terminamos o Clássico com 8 jogadores formados na casa, né? Isso é algo difícil de acontecer, e que mostra um pouco desse trabalho sistêmico, esse trabalho em conjunto que começa na categoria de base, passa pela transição e chega até a equipe principal.
Todo treinador gosta e quer, né, um grupo grande para que ele possa ter opções, mas eu procuro valorizar sempre quem está à disposição, cuidar de quem está fora, mas valorizar muito quem está à disposição, porque esses caras que entram em campo agora têm a mesma importância dos que ficaram de fora, e que a gente tem que, a cada jogo, entender que o time vai mudar, vão haver alterações em função da sequência dos jogos, lesões, desgaste, e o mais importante é que a gente consiga manter uma regularidade de performance, e coisa que o Grêmio tem apresentado nos últimos jogos. Boa noite, professor, parabéns pela vitória. Eu queria fazer uma pergunta no sentido da convocação do Breno. Ele vem sendo um jogador importante para o Grêmio, hoje foi muito bem quando foi exigido, salvou o Grêmio ali no lance com a perna esquerda, e pela primeira vez foi convocado para a seleção olímpica. O Matheus já vinha sendo chamado, né, pelo Jardine, e o Breno foi convocado. Eu queria que você falasse o que você falou com ele sobre isso, e se você já pensa num substituto para o Breno quando ele for para a seleção olímpica. O Breno, a gente só tem dado tranquilidade, o Mauri tem feito um grande trabalho com ele, com os demais goleiros também, todos os atletas jovens, né, que vem vindo da formação. Temos o Paulo Vitor também, que está no contexto de treinamento, está inserido conosco. Se for em algum momento necessário, a gente vai utilizá-lo também, porque é um atleta que tem uma trajetória, tem bagagem, é um cara que é trabalhador, uma pessoa 100% do bem, e a gente está cuidando de todo mundo. Então, um grande trabalho do Mauri, do Enio, né, com os goleiros. Mas o que a gente tem pedido de maneira geral é tranquilidade, que ele possa manter a regularidade que ele vem tendo, ganhando corpo, ganhando confiança com o passar dos jogos. É um jovem ainda que tem muito a crescer, né, e que o Grêmio, com a sua formação e a sua escola de formação de goleiros, sempre teve goleiros, né, que defenderam muito bem a camisa tricolor. Então é mais passar tranquilidade para que ele possa fazer um jogo equilibrado sempre, e aí pensarmos, né, jogo a jogo, quem pode ser o substituto em uma eventual saída do Breno. Boa noite a todos, obrigado, um ótimo final de domingo. Tudo bem, Marcos? Boa noite. Boa noite, André. Tudo tranquilo. Bom, queria que você falasse sobre o Clássico, evidentemente, o tamanho da vantagem construída, mas que atualizasse também, né, o torcedor do Grêmio sobre a questão do Douglas Costa, né? Ele teve um encontro lá na sexta-feira, enfim, virtual, mas houve encontro dele e de seus representantes com a Juventus. O que é possível passar nesse momento para o torcedor do Grêmio, se é que houve alguma evolução daquele processo de meio de semana? Obrigado. Obrigado pela pergunta, André. Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com o torcedor do Grêmio essa vitória espetacular que nós tivemos hoje. Vitória muito difícil, como nós esperávamos, extremamente difícil. Um jogo duro, nada diferente que vimos prevendo, e vamos ter um jogo igual na próxima semana. Portanto, é uma partida de 180 minutos, que nós ganhamos o primeiro tempo, e vamos ter que fazer muita força para manter essa vantagem lá na nossa arena. Então, mas quero cumprimentar nossos jogadores pela primeira parte dessa partida. Quanto ao Douglas Costa, as coisas estão bem encaminhadas, fomos autorizados pela Juventus de Turim a fazer os acertos, formalmente fazer os acertos com ele. Estamos esperando a documentação, que deve chegar terça ou quarta-feira, e aí há tempo suficiente para fazer a inscrição antes do fechamento da janela. Estamos otimistas em relação ao tema, mas enfim, continua na mão da Juventus e não na mão do Grêmio a solução do problema. Marcos Herman, em primeiro lugar, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor falasse da maturidade desses jovens que o Grêmio vem colocando a cada jogo, tanto que hoje o Léo Pereira acabou tendo que entrar literalmente na fogueira, não sentiu tanto peso. A preocupação do Internacional era muito em cima de outro da base, que é o Ferreira, o Ricardinho também decidindo partidas. Então eu queria que falasse dessa maturidade. E outra, o torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo, então, porque do jeito que o senhor fala, tá acertado. O Douglas Costa é do Grêmio. Só falta aquela assinatura que ele mesmo, o Douglas Costa, tá tranquilo para assinar. Já tá até em Porto Alegre. Esse final de semana estava em Gramado até. Eu queria... mais ou menos sobre o Douglas, Fábio, eu já dei a posição, nós estamos otimistas, mas enfim, depende da Juventus a liberação, que deve acontecer. Com relação aos nossos meninos, isso é uma tese que a diretoria tem há bastante tempo. Nós queríamos promover mais a nossa garotada no bom sentido da palavra, né? Evidentemente. E como disse o Thiago antes de mim, nós usamos 8 jogadores da base hoje no segundo tempo. Essa gurizada realmente está mostrando uma maturidade muito grande, nos deixa muito feliz isso,
porque nós estamos fazendo não só um time para hoje, mas um time para amanhã que vai crescer muito ainda. Então a gente está super otimista com relação ao futuro do clube que nós estamos criando, e tem mais uma boa fornada de meninos lá sendo formada em Eldorado, e é isso. Agora nós temos que, enfim, vibrar até hoje ao final do dia. Amanhã já é outro dia, não ganhamos absolutamente nada, ganhamos uma batalha, mas a guerra continua no domingo que vem. Guerra no bom sentido, evidentemente. Doutor Herman, o senhor falou já sobre o Douglas, né, encaminhamento. Primeiro, boa noite. Boa noite. Essa semana tem o encerramento da janela na Europa, né? O Grêmio corre contra isso também. O nome do Douglas Costa será o único a ser anunciado pela direção do Grêmio, ou vocês têm outras perspectivas de negócios também no horizonte? A janela fecha para quem vem da Europa, né? Quem vem do exterior. Aqui não, no Brasil continua em aberto. Nós temos detectado algumas poucos reforços, áreas de reforço para o elenco, e estamos trabalhando nisso. Agora, não necessariamente precisa vir do exterior, pode até vir, nós temos algum tempo ainda. Não muito, mas temos algum tempo. Mas temos, claro, que alguma coisa para reforçar esse grupo que nós qualificamos muito bom. Aliás, diga-se de passagem, em algum momento, não há muito tempo atrás, há um mês atrás, era muito questionado o grupo. E pedia contratações de nomes fortes, tal. É verdade, Douglas Costa veio aí. Mas, fundamentalmente, nós acreditávamos sempre muito no nosso elenco, achamos que ele é muito bom e, evidentemente, que ele não é perfeito. Então, como tal, a gente acha e vai atrás de colocar a cereja no bolo, tal como o Douglas Costa será no ataque do Grêmio. Doutor Marcos Herman, boa noite. O senhor já esgotou, né? Deixou claro o que está acontecendo, em que pé está a situação do Douglas Costa. Eu queria lhe perguntar de um jogador que é do grupo do Grêmio, e do seu ponto de vista de dirigente, né? Do dia a dia, que é o Ricardinho, jogador que passou por um drama pessoal e hoje, acredito eu, um sonho de um jogador é entrar num clássico, fazer o gol da virada no final, como foi o caso dele. Como o senhor acompanhou o Ricardinho depois que ele retornou dessa tragédia, até culminar com o jogo de hoje e o gol que ele marcou no Clássico? Gutierre, eu vou te contar uma história que vai pensar que é brincadeira, que não é verdade, que é lenda, com história de pescador. Antes do jogo, o pessoal estava se fardando, tal, alguns até já tinham se fardado, e o Ricardo estava se vestindo lentamente, meio separado, assim, num canto. E eu estava sentado do lado dele. E ele estava com todo cuidado, amarrando a chuteira e tal. E eu disse para ele assim, Ricardo, eu estou com o sentimento que tu vai fazer um gol hoje. Eu juro por Deus que foi verdade isso. E o Ricardo, por isso depois do jogo, e o Léo Pereira escutou. E o Léo, ele comentou esse troço. E depois no final do jogo, eu dei um abraço especial no Ricardo. Especial mesmo, em todos os sentidos, porque ele pelo drama que ele passou e pela essa volta por cima que ele está dando, inclusive, no emocional dele, e brindando o torcedor do Grêmio com uma vitória absolutamente espetacular, que obviamente é do grupo, mas que ele colocou a bola lá dentro. Então ele está de parabéns, como o resto do grupo, e eu dei um abraço muito fraternal nele. Herman, eu queria falar contigo sobre um outro jovem do Grêmio que vem sendo destaque nesse início de temporada, o Ferreira. E o Ferreira também está dando a volta por cima de um episódio que ele teve no ano passado. E tu é integrante do Conselho de Administração e sabe bem como foi difícil ele resolver a situação dele para ficar no Grêmio. Eu te pergunto, nessa situação, a direção espera um pouco mais para sentar e tratar de uma renovação, ou diante dessa ascensão que ele está tendo, já procura e já abre uma negociação para renovar, visto que ele é um atacante, que ele é jovem, não é tão jovem como os outros, mas ele é jovem e certamente vai chamar a atenção. E aí? Ele é jovem, Jeremias. Olha, nós sempre conversamos com todo o nosso elenco, com os jogadores, com os representantes, é do nosso hábito. O representante dele, o Pablo, está na Ucrânia, vai voltar em breve, e quando voltar vai sentar conosco, tomar um café e a gente vai ver o que a gente pode fazer. O fato é o seguinte, nós gostamos muito do Ferreira, o Ferreira é ótimo de vestiário, é excelente jogador, enfim, nos agrada em cheio, sobre todos os aspectos, é super contributivo, tem mostrado em todos os jogos do porquê que ele é escalado, e nós temos uma relação muito boa com ele, e o nosso CEO, o Carlos Amodeu, tem uma relação muito especial também com o Pablo, que é o representante dele, e a gente vai conversar, vamos ver o que vai acontecer. Não vamos sofrer por antecipação. Nós acreditamos que a gente pode construir uma coisa bastante positiva para o Grêmio e para o Ferreira.
Doutor Marcos, sobre essa questão que tu disse da maturação dos jogadores vindo da categoria de base e a afirmação deles no time principal do Grêmio, o quanto isso tranquiliza a direção na questão de busca por reforço até para o Campeonato Brasileiro e também para a própria Sul-Americana, que são campeonatos aí que vão ao decorrer de 2021? Olha, Wesley, nós temos um elenco grande, né? E ele fundamentalmente, na grande maioria, é formado por oriundos da base. Isso mostra a profunda confiança que nós temos nos meninos. Nós conhecemos eles, alguns deles há muitos anos, que fazem um trabalho no Grêmio dioturno. Nós conhecemos eles. Então a gente achava já há algum tempo que deveriam ter espaço. E isso foi uma linha estratégica da gestão Romildo Bolzan esse ano, de dar mais espaço para a meninada. E o resultado está aí. A gente está indo super bem a partir de um determinado momento. Quer dizer, nós estamos em fase de construção, obviamente. Tenho sempre dito isso, e o Thiago falou há pouco exatamente na mesma linha. Nós temos feito bons jogos, temos feito bons resultados, temos ganho, desde que assumimos aqui todos os jogos, mas evidentemente vai chegar um momento que nós vamos ter um resultado que não tão bom, porque isso faz parte, mas o que é mais importante, o que é central para mim é a evolução. Nós estamos conseguindo equilíbrio, o emocional está muito bom dos meninos, o grupo tem um astral excelente, tecnicamente nós estamos evoluindo, taticamente nós estamos evoluindo, hoje nós mostramos isso aqui, fizemos um segundo tempo muito interessante, né? E o fisicamente, então, nem falar, porque há um mês atrás nós chegamos a 25 do segundo tempo, o time sofrendo muito. Hoje nós chegamos em todos os jogos, de alguma maneira, não diria sobrando, mas bem, muito bem. E o retorno que nós temos recebido do Heverson é que a tendência é ainda melhorar bastante. Então, acho que as coisas estão bem postas, o nosso elenco é bom, respondendo bem a tua pergunta, bem clara, e o elenco, a meninada, tem imenso potencial, o que não nos exige a contratação de muitos jogadores. 1, 2, 3, e aí nos 3 eu já incluo o Douglas Costa, se forem 3, eu incluo o Douglas Costa. Essas são as contratações que a gente precisa fazer para enfrentar um bom Campeonato Brasileiro. Nós temos pretensões do Campeonato Brasileiro. Engana-se quem acha que nós não temos pretensões. Temos, sim. Já aviso a Crônica do Rio e São Paulo, que sempre diz que o Grêmio larga de mão o Campeonato Brasileiro. Bom, nós podemos não ganhar. Nós podemos até não ir bem, mas nós vamos dar importância ao Campeonato Brasileiro, assim como nós vamos dar a Copa Sul-Americana e assim como estamos dando ao Campeonato Gaúcho, que é muito importante para nós. Boa noite, Marcos. Parabéns pela vitória. Marcos, eu quero pegar esse gancho que tu falasse aí das contratações. O Grêmio contratou esse ano o Thiago Santos, um jogador que até então no elenco não tinha ninguém com essas características, né? Um cara onde a marcação tem a sua principal característica, né? Ele é muito marcador e a gente não tinha isso. E sem desmerecer ninguém, a gente não vê no grupo do Grêmio outro cara que tenha como a sua principal característica a marcação. O Grêmio vai atrás de um outro volante ou o Grêmio está satisfeito com os volantes que tem? Nós temos outro volante na transição, outro volante que ainda não subiu plenamente, mas de vez em quando faz uns treinos conosco, que tem características assemelhadas. E, enfim, mas eu queria, já que tu me oportunizou, manifestar a nossa satisfação com o desempenho do Thiago Santos, que está mostrando um futebol de primeiríssima qualidade. Hoje, felizmente, ele não fez tanta falta. Felizmente, tudo indica que ele estará em ordem para o segundo Grenal, e é um acerto que nós fizemos contra a grande maioria da opinião pública, mas, enfim, importa, como sempre digo, não me importa muito a chegada no aeroporto, muita festa quando o jogador chega no aeroporto, lotar o aeroporto, isso não me importa. Importa 2, 3 meses depois que o jogador chegou no aeroporto, o desempenho e o que as pessoas pensam a partir daí. E nesse sentido, o Thiago Santos está absolutamente aclimatado, jogando futebol de primeira linha. E eu acho que vai ser isso durante todo o ano que vem, durante o período do contrato dele, porque essa é a característica dele. Ele joga exatamente assim, jogava assim, e por isso que nós trouxemos ele. Porque nós precisamos, esse entendimento, Eduardo, que tu manifestasse, nós também tínhamos, nós achávamos que precisávamos um jogador com essa característica. E tivemos essa oportunidade de trazer ele do Dallas, trouxemos e estamos muito felizes com a decisão. Boa noite, doutor Herman. Parabéns pela vitória, prazer falar com o senhor. A gente sempre acompanha a repercussão do jogo nas redes sociais aqui pela nossa rádio e chamou a atenção que, apesar da vitória, o torcedor está muito insatisfeito com a atuação do Daronco.
Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre a arbitragem de hoje e se existe alguma preocupação para o jogo de volta na Arena. Olha, a arbitragem não é comigo, sabe? A arbitragem, eu tenho certeza que o Daronco tentou fazer o melhor, eu vou ter um momento ou outro de insatisfação com ele, aqui e ali, talvez a direção internacional também tenha alguma insatisfação com ele, isso faz parte do futebol, mas enfim, eu tenho certeza que ele tentou fazer o melhor, e eu tenho certeza que o Voaden, provavelmente é o Voaden no próximo clássico, vai fazer o melhor também. Assim esperamos e assim contamos. Boa noite, um abraço a todos, até a próxima.